Meu nome é Miriam Caldwell e sou natural de Springfield, Missouri, onde cresci e dei início ao meu trabalho no Conselho Nacional das Assembleias de Deus. Para muitos, eu era vista como uma serva dedicada. Viajava por todo o país organizando congressos, pregando em igrejas, ministrando em conferências e auxiliando novos missionários a se estabelecerem. Minha vida parecia ser um testemunho contínuo, mas apenas Deus conhecia o que se passava dentro do meu coração. Desde jovem, sempre tive uma forte atração pelas coisas do Espírito. Recordo-me claramente da primeira vez que senti a presença de Deus no altar, aos 12 anos. Meu corpo inteiro tremia, e lágrimas escorriam sem que eu compreendesse o motivo. Foi nesse momento que entreguei minha vida a Jesus, e essa paixão me guiou por muitos anos. Contudo, com o tempo, algo começou a mudar, e eu não percebi. Ou talvez tenha percebido, mas optei por não enfrentar. As viagens se tornaram uma rotina. Os convites serviam como confirmação da minha autoridade espiritual. O reconhecimento público era constante. Eu me vestia para impressionar, falava com convicção e até chorava nos momentos apropriados. Mas quando estava sozinha no quarto de hotel, uma pergunta sempre me perturbava. Miriam, para quem você está fazendo tudo isso? Para Deus ou para você mesma? Lembro-me de uma noite específica, voltando de um evento em Dallas. Eu estava exausta. Era mais uma daquelas conferências gigantescas onde mal conseguia me ouvir em meio aos aplausos. Ao entrar no quarto do hotel, tudo o que eu queria era dormir. O silêncio parecia me engolir. Mas naquele silêncio, algo diferente aconteceu. Apaguei as luzes, deitei e fechei os olhos. E então senti algo, não sei explicar exatamente, mas era como se o ar tivesse mudado. O ambiente ficou pesado, mas não de uma forma assustadora. Era algo mais solene, sagrado. Abri os olhos e vi uma luz atravessando o quarto, como se emanasse da porta ainda trancada. A luz aumentava a cada passo que eu ouvia. Passos suaves e firmes, como se viessem de outro plano da realidade. Meu coração disparou. Tentei me levantar, mas não consegui mover o corpo. Uma figura se formava no meio daquela luz. Por um instante, acreditei que era o próprio Senhor vindo me buscar. Meu espírito se encheu de uma esperança doce. Finalmente vou para casa, pensei. Mas o que aconteceu a seguir foi o oposto do que eu esperava. Em vez de subir, comecei a descer. Literalmente, senti meu corpo sendo puxado para baixo, como se o colchão tivesse desaparecido. Um vórtice escuro me sugava para dentro de algo que parecia não ter fim. O quarto sumiu, a luz desapareceu, e tudo o que restou foi um som ensurdecedor, como 1000 gritos ecoando ao mesmo tempo. Foi ali que percebi. Aquilo não era uma visão do céu, era um vislumbre do inferno. O que me envolvia era mais do que escuridão. Era uma ausência total de tudo que eu conhecia como vida, como presença de Deus. Era como se a eternidade tivesse um reverso, e eu estivesse caindo direto nele. O ar estava denso. Não era possível respirar, mas também não era necessário. Eu não tinha mais corpo, mas sentia, com uma nitidez que jamais experimentei em vida. A figura que antes parecia me conduzir ao céu agora seguia à minha frente, descendo comigo. Não falava nada, mas sua presença carregava autoridade. Eu ainda queria acreditar que era o Senhor, mas algo me dizia que ele apenas permitia aquilo, como se eu estivesse sendo levada não por castigo, mas para ver, para testemunhar algo que eu jamais esqueceria. À medida que descíamos, comecei a ouvir vozes. No início eram murmúrios como ecos antigos, mas logo se tornaram gritos, clamores de dor e desespero. E então senti o calor, um calor que queimava não a pele, pois eu já não tinha pele, mas algo mais profundo. Era um calor espiritual, um fogo que atravessava a essência da minha existência. Avançamos até uma imensa porta. Ela parecia feita de um metal escuro e vivo, pulsante. Ao se abrir, o som que saiu dali foi como um trovão misturado a choro. Eu queria recuar. Eu queria gritar. Mas tudo o que consegui foi observar. Lá dentro vi figuras humanas retorcidas, como sombras dançando em chamas.
Algumas choravam, outras gritavam blasfêmias e outras ainda estavam quietas. Os olhos delas me marcaram mais do que qualquer outra coisa. Não havia mais esperança. Nenhuma. Só uma eternidade de arrependimento. Esses foram meus servos, disse a figura ao meu lado. Sua voz era como um sussurro que me atravessou por completo. Olhei de novo e então reconheci rostos, pregadores, cantores, líderes, alguns que eu mesma havia convidado para eventos. Estavam ali. E sabiam exatamente o porquê. Um deles me olhou direto nos olhos, e nesse olhar ele gritava sem palavras. Não! Cometi o mesmo erro. A figura espiritual apontou para mim, revelando uma verdade avassaladora. Você caminhou pela terra como uma missionária em meu nome, declarou. No entanto, carregava em si a semente da vaidade. Pregava o arrependimento, mas nunca abandonou seus próprios ídolos. Quis me representar, mas se adornou com as vaidades do mundo. Seu coração ansiava mais pelos aplausos do que pela minha presença. A vergonha me cobriu como lama, e eu me contorci em arrependimento. Queria dizer que não sabia, que não percebi, que o mundo está cheio de distrações. Mas no fundo sempre soube. Foi então que ouvi a pergunta que mudou tudo. Se você tivesse morrido naquela noite, para onde acha que teria ido? Minha alma gritou, e então chorei. Mas não com lágrimas. Chorei em espírito. No meio do inferno supliquei por misericórdia. No momento em que pedi por misericórdia, algo indescritível aconteceu dentro de mim. Era como se todo o meu ministério, todas as orações públicas, todas as pregações inflamadas, todas as lágrimas derramadas nos púlpitos, tivessem sido pesadas em uma balança invisível. E agora, diante da eternidade, não eram suficientes para cobrir a hipocrisia sutil que se escondia por trás de cada ato. Você sabia, disse a voz, não como uma acusação, mas como uma verdade absoluta. Sabia que seus vestidos chamavam mais atenção do que sua intercessão. Sabia que maquiava os olhos, mas deixava seu espírito opaco. Sabia que os aplausos da plateia te alegravam mais do que os momentos de silêncio na minha presença. Cada palavra era uma ferida que sangrava dentro da alma. A vergonha ali não era apenas emocional. Era espiritual. Era uma exposição completa do que eu realmente era. Sem filtros, sem desculpas. E o mais cruel era que tudo aquilo estava sendo mostrado a mim com amor. Sim, amor. Um amor firme e justo, como o de um pai que disciplina. Não para destruir, mas para transformar. A figura que me acompanhava então se virou completamente para mim. Seus olhos, se é que posso chamá-los assim, brilhavam com algo indescritível. Uma espécie de tristeza santa. Ele então estendeu a mão. Você ainda respira na terra, disse, e por isso, ainda pode escolher. Nesse instante fui tomada por uma força que me lançou para trás, como se estivesse sendo sugada de volta. O calor desapareceu. O som dos gritos se dissipou, e aos poucos um silêncio tomou conta. Mas não era o silêncio do inferno. Era o silêncio da transição. Vi flashes da minha vida passarem diante de mim, não como um filme, mas como janelas abertas de momentos esquecidos. A vez que ignorei a oração de uma jovem por estar cansada. O dia em que pensei mais na roupa que usaria na conferência do que na mensagem que deveria pregar. A noite em que sorri para um elogio sobre minha aparência, e deixei que aquilo alimentasse meu ego. E então, uma última frase me foi dita. Viva o que você prega. Ou pare de pregar. Nesse momento, despertei com um grito, deitada no chão do quarto do hotel. O lençol estava molhado de suor, meu corpo tremia. Minhas mãos agarravam o carpete, como se eu ainda estivesse tentando me segurar no limiar do abismo. Havia voltado, mas sabia que nunca mais seria a mesma. Alguns anos após a experiência que tive naquele quarto de hotel em Dallas, um outro episódio veio selar de vez tudo aquilo que Deus já havia começado em mim. Mas desta vez não foi comigo Miriam Caldwell, a mulher adulta e ministra da palavra. Foi com a jovem que eu fui. Aos 23 anos, quando ainda era apenas uma estudante de teologia apaixonada pelo Senhor, e também por um rapaz que não sabia amar. Na época,
eu frequentava uma igreja local em Springfield e estava envolvida em tudo o que podia: coral, evangelismo nas ruas, cultos de jovens, cultos de cor. Mas havia um vazio em mim, um tipo de carência disfarçada de zelo. E foi nessa brecha que me envolvi com um rapaz da igreja, que aos olhos de todos parecia um bom cristão, mas que fora dos bancos e palcos era outra pessoa. Numa noite de sexta-feira, ele me convidou para uma festa num rancho fora da cidade, e eu hesitei. Mas fui. Disse a mim mesma que era só para fazer presença, talvez até falar de Deus com alguém. No fundo, eu só queria ser notada. Já era tarde, quando decidi que era hora de ir embora. Ele estava bêbado. Queria que eu entrasse no carro com ele, mas me recusei. Por insistência de outro amigo, acabei subindo na caçamba de uma caminhonete junto com mais 2 colegas. Acreditei que dessa forma seria mais seguro. No entanto, não foi assim que aconteceu. A estrada estava escura e tudo se desenrolou de maneira muito rápida. Só me recordo do som dos pneus derrapando, do grito de alguém e, em seguida, nada mais. Meu corpo foi arremessado para fora da caçamba. Ao recobrar a consciência, se é que posso chamar aquilo de despertar, me vi caída no chão de terra, imóvel e coberta de sangue. Contudo, não sentia dor, nem frio, mas ao mesmo tempo parecia sentir tudo. Foi nesse momento que percebi: eu não estava mais dentro do meu corpo. Um silêncio estranho me envolvia, como se eu tivesse saído da sintonia do mundo. E então comecei a subir. Flutuava suavemente, como se uma brisa invisível me conduzisse. Olhei para baixo e vi as pessoas correndo, gritando, alguém chamando a emergência. No entanto, tudo parecia distante, como se não fizesse mais parte da minha realidade. Foi quando avistei o túnel. Parecia uma espiral de luz dourada, viva e pulsante. Um convite irresistível. Não havia medo, apenas uma sensação de paz absoluta. Comecei a ser atraída por ele, sentindo-me mais leve a cada instante. Mas antes que pudesse alcançá-lo completamente, algo me deteve. Uma voz que parecia vir de dentro de mim, e ao mesmo tempo de fora, disse: "Ainda não é a hora. Primeiro você vai ver." E então fui puxada para dentro de uma outra realidade. Não era mais o túnel, mas algo mais profundo e íntimo. Era minha vida. E estava prestes a passar diante de mim de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Não era como assistir a um filme. Era mais profundo, mais visceral. Cada momento da minha vida, desde o nascimento, desfilava diante de mim, não apenas em imagens, mas em sentimentos, pensamentos e intenções. Eu não via só o que fiz. Via por que eu fiz. E isso foi a parte mais dura. Senti o choro da minha mãe ao me dar a luz. Senti a esperança do meu pai ao me abençoar na infância. Revivi os cultos simples da minha adolescência, quando chorava no altar sem importar com quem estava ao redor. Mas também revivi as vezes que orei só para ser notada, as vezes que levantei as mãos no louvor, mas o coração estava cheio de ciúmes ou julgamento. Vi as conversas ditas com um sorriso no rosto, mas com orgulho e comparação por dentro. Não era uma acusação, era verdade pura. Impossível de negar. Cada escolha errada, cada omissão, cada palavra que feriu, mesmo sem intenção, voltavam com toda a sua carga real. Vi o rosto de uma amiga que se afastou de mim depois que fiz pouco caso da dor dela. Eu achava que estava apenas sendo direta, mas naquele instante senti a dor que ela sentiu. E chorei. E chorei. Então veio a parte que mais me abalou. Vi as conversas ditas com um sorriso no rosto, mas com orgulho e comparação por dentro. Vi as pregações. Vi os momentos em que falei com eloquência, em que a igreja se levantou, em que recebi aplausos e elogios. Mas Deus me mostrava o que acontecia no coração das pessoas após aquelas palavras. Algumas foram tocadas. Sim, mas outras saíram confundidas, vazias, porque aquilo que eu pregava não correspondia ao que eu vivia, não externamente, mas internamente. Eu não traía a fé, com escândalos visíveis.
atraía com vaidades escondidas. E o Espírito me mostrou uma frase escrita como fogo em minha consciência. A sua imagem era mais forte que a minha mensagem. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. A voz continuou suave, mas cortante. Você falou sobre arrependimento, mas nunca chorou pelos seus próprios pecados. Falou sobre renúncia, mas amava o brilho das luzes. Falou sobre mim, mas falava de você com mais paixão. Eu me sentia nua, mas ao mesmo tempo amada. Porque naquele julgamento, eu compreendi algo que nunca havia entendido tão profundamente. Deus não quer apenas que falemos dele. Ele quer que sejamos como ele, que nos tornemos espelhos da sua santidade. E que, acima de tudo, vivamos com inteireza, por dentro e por fora. Foi então que no meio dessa revisão algo mudou. O que era uma jornada pessoal começou a se expandir. Comecei a ver coisas que não eram mais apenas sobre mim. Vi o que estava por vir. Não houve aplausos nem condenação. Apenas um silêncio pesado. Como se o céu estivesse esperando minha reação. Eu senti um pesar tão profundo que pensei: isso é o fim. Não há mais nada a ver. Mas eu estava errada. Foi então que algo mudou no ambiente espiritual. Era como se uma nova janela tivesse se aberto. Mas essa não dava para o passado. Dava para o futuro. Tudo começou com um clarão. E, de repente, eu estava sobrevoando cidades que conhecia bem. Springfield, Dallas, Nova York. No entanto, elas não eram como eu me lembrava. O caos reinava. A cena era de desordem e desespero. Vi longas filas nos supermercados, dinheiro sendo queimado, como se tivesse perdido todo o valor. Vi crianças chorando, famílias se separando e igrejas fechadas. Mas o que mais me surpreendeu foi o que vi dentro das igrejas que ainda estavam abertas. Os púlpitos estavam cheios, as plateias lotadas. No entanto, não havia presença divina. O Espírito me sussurrou: eles estão cheios de emoção, mas vazios de unção. Vi pastores falando sobre bênçãos, enquanto as multidões imploravam por esperança. Vi cantores emocionando, multidões até as lágrimas. Mas o céu permanecia em silêncio. Vi líderes espirituais sendo aplaudidos, enquanto anjos se afastavam com tristeza. Então, uma imagem ainda mais intensa surgiu. Vi o céu escurecer sobre a terra. Era como se o tempo tivesse acelerado. Guerras eclodiam em lugares antes pacíficos. Vi bandeiras caindo, fronteiras sendo rompidas, um colapso social e econômico varrendo nações. O Espírito me disse: o que você vê é apenas o início das dores. E então, testemunhei algo inesquecível. Multidões corriam pelas ruas, tentando entrar nos templos, clamando por ajuda, mas as portas estavam trancadas. Dentro, um pequeno grupo orava em silêncio, enquanto do lado de fora milhares gritavam, mas era tarde. A oportunidade havia passado. Foi então que ouvi novamente aquela voz: você voltará, não para contar histórias, mas para alertar. Diga a eles que o tempo está se esgotando, que o juízo não é apenas um conceito, mas uma realidade, e que não tolerarei hipocrisia entre os meus. A dor dessas palavras me cortou. Eu quis recuar, dizer que não era capaz, mas algo dentro de mim havia sido despertado. Um senso de urgência que queimava mais do que qualquer inferno que eu tivesse vislumbrado. Era o fogo de um chamado verdadeiro, de uma missão que não aceita disfarces. E então, como um sopro, fui levada de volta ao túnel de luz, mas desta vez com uma missão. Ao ser envolvida novamente pela luz do túnel, senti uma paz diferente de antes. Não era apenas serenidade, era autoridade. Era como se, ao passar por tudo aquilo, minha alma tivesse sido marcada com um selo. Eu não era mais apenas Miriam Caldwell, a mulher que pregava. Eu era agora uma testemunha viva de algo que ultrapassava tudo o que meus anos de ministério haviam me ensinado. À medida que descia em direção ao meu corpo, percebi que o retorno não seria uma simples recuperação física. Seria um renascimento. Vi meu corpo na maca do hospital, envolto em tubos, cercado por médicos e enfermeiros. O monitor cardíaco estava instável. Alguém gritou: vamos perdê-la.
E naquele momento um som ressoou nos céus espirituais. Não um som humano, mas uma espécie de autorização. Como se o céu dissesse: volte e fale. Entrei de volta em mim como quem mergulha num rio de dor. O impacto foi imediato. Meu peito parecia explodir. Meus pulmões ardiam, e uma angústia indescritível tomou conta de mim. Mas junto dela veio a certeza. Eu estava viva, por um propósito. Passei semanas me recuperando fisicamente. Ninguém sabia de tudo que eu havia vivido. Contar era complicado. Explicar parecia impossível. Mas aos poucos fui ganhando forças. E com elas a urgência que já não me deixava dormir. Certa manhã, ainda com os braços fracos, peguei um espelho. Era o mesmo rosto, mas eu não me reconhecia. Eu via nos meus olhos alguém que sabia demais. Alguém que havia estado onde muitos não acreditam que alguém possa ir e voltar. E com essa nova consciência, comecei a rever toda a minha vida, de novo, mas agora no plano terreno. Abri meu guarda-roupa e chorei. Porque agora eu entendia que não era só sobre roupas. Era sobre o que elas representavam em mim. Status, aparência, aprovação. Olhei meus cosméticos, minha coleção de sapatos, meus planos de carreira, e me senti como alguém que havia acumulado palha quando podia ter colecionado pérolas do espírito. Fui até minha estante e tirei os livros de marketing pessoal e crescimento de ministério. Sim, eles me ajudaram em muitos aspectos práticos, mas agora soavam vazios. O que adiantava encher auditórios, se meu coração estivesse distante do altar verdadeiro? Naqueles dias, decidi sumir das redes sociais. Apaguei fotos, cancelei agendas. Muita gente se assustou. Disseram que eu estava radical, mas eu sabia, eu estava sendo limpa, e dessa vez eu não queria voltar à plataforma com a mesma roupa de antes, nem física, nem espiritual. Na intimidade com Deus, ouvi mais uma vez aquela voz. Agora, pregue com a vida, e só depois, com palavras. Agora, pregue com a vida. E só depois. Eu não sabia como recomeçar. Só sabia que não podia mais continuar como antes. Os meses. Os dias que vieram a seguir foram os mais solitários, mas também os mais sagrados de toda a minha existência. Eu me retirei da luz dos holofotes, dos convites e dos púlpitos. Meus colegas de ministério se perguntavam o que havia ocorrido. Alguns acreditavam que eu estava em crise, enquanto outros pensavam que eu havia caído em alguma heresia silenciosa. No entanto, eu não sentia necessidade de me justificar. Eu havia recebido uma mensagem direta do céu. Agora, pregue com a vida. E minha vida estava sendo reconstruída, peça por peça, pelas mãos do Espírito. Passei a acordar antes do amanhecer, não para preparar sermões, mas para estar na presença de Deus. Não para buscar mensagens impactantes, mas para permitir que Ele examinasse meu coração. Era um processo doloroso, às vezes insuportável. Descobri camadas que nem sabia que existiam. Orgulho, comparação, necessidade de aceitação, ambição disfarçada de zelo. Tudo isso veio à tona. E eu chorei muito. Mas dessa vez chorei por mim mesma, por ter passado tanto tempo acreditando que estava firme, quando na verdade já estava desmoronando por dentro. Lembro-me de uma manhã em particular. Estava sentada no chão do meu quarto, com a Bíblia aberta no colo, quando senti a presença divina entrar. Era como uma brisa, mas com o peso da glória. Fechei os olhos e disse apenas uma frase: Senhor, eu sou um altar agora. Queima o que for palha. E ele queimou. Pouco depois comecei a escrever. Não um sermão, nem um pum. Não. Sociais. Era um pedido de perdão. Escrevi para Deus, para mim mesma e para todos aqueles que eu sabia que haviam sido tocados pelas minhas palavras no passado, mas talvez confundidos pelo meu exemplo. Na semana seguinte, fiz uma transmissão ao vivo. A primeira. Eu não usei maquiagem. Não usei maquiagem. Não preparei cenário. Não usei frases de efeito. Apenas falei.
com o coração aberto, os olhos marejados e a alma curada. Relatei minha experiência. Contei o que vi, o inferno, as almas caídas, os líderes esquecidos, as visões do colapso que viria. Contei tudo. Mas, acima de tudo, falei do amor que corrige, que resgata, que oferece uma segunda chance. Naquela noite, centenas de pessoas choraram comigo. Outras centenas me criticaram, disseram que eu era radical demais. Fanática, religiosa. Mas eu não me importei. Eu sabia o que havia vivido. E quando o céu te marca com fogo, a opinião dos homens não queima mais. Eu não precisava mais de um palco. Eu havia me tornado o altar. E pela primeira vez eu estava em paz. O tempo passou. A poeira do escândalo silencioso que minha ausência causou foi se assentando. Muitos esqueceram. Outros seguiram suas vidas, seus ministérios, seus eventos, mas eu não esqueci. Porque o que vivi não era apenas uma experiência sobrenatural, era uma convocação direta do céu. E não há como voltar a ser quem se era depois de algo assim. Minha rotina era outra, mais simples, mais crua. Comecei a atender pessoas individualmente, gente ferida, machucada pela igreja, traumatizada por líderes que haviam se perdido no brilho das próprias plataformas. E a cada conversa Deus me lembrava: você também foi assim, e eu te resgatei. Foi então que um convite inesperado chegou. Um congresso nacional em Atlanta queria que eu ministrasse sobre a restauração da integridade no ministério. O meu antigo eu teria pulado de alegria. Mas a Miriam de agora chorou. Chorei. Porque sabia que não podia dizer. Se não fosse pela motivação certa. Passei 3 dias em jejum. E no terceiro dia, ao amanhecer, ouvi em meu espírito: agora vá, e diga tudo, sem cortar nada. Aceitei. Subi aquele altar com mãos trêmulas e coração firme. O auditório estava lotado. Muitos me olhavam com curiosidade, como quem vê alguém que desapareceu e agora voltou. Mas eu não voltei para o mesmo lugar. Eu voltei como outra mulher, uma que morreu e ressuscitou com os olhos abertos. Não levei anotações, não levei slides, apenas um testemunho queimando em meu peito. Comecei dizendo: meu nome é Miriam Caldwell. E se o Senhor não tivesse me mostrado o inferno, eu teria ido para lá vestida de ministra. O silêncio foi absoluto. Falei do quarto de hotel, da descida, dos rostos conhecidos que vi nas chamas, da figura santa que me confrontou com amor e verdade. Contei do acidente aos 23 anos, da saída do corpo, da revisão da minha vida, das visões do colapso que vem, do tempo se encurtando, da urgência do arrependimento real. Falei do novo altar que Deus me fez ser, e então aconteceu algo que jamais esquecerei. Um dos líderes mais antigos daquela convenção levantou-se do primeiro banco, ajoelhou-se no chão e começou a chorar. Logo outros o seguiram. Não por emoção, mas por convicção. Homens e mulheres que carregavam títulos, diplomas. Multidões estavam agora ajoelhadas. Não era minha voz que falava, mas o Espírito comunicando-se com cada um deles. Aquele auditório transformou-se em um altar vivo, sem música, sem efeitos especiais, sem câmeras. Apenas lágrimas e uma presença que pesava como glória. Naquele momento entendi o verdadeiro significado do ministério. Não se tratava de falar bem, mas de viver de maneira íntegra. Não era sobre reunir pessoas, mas sobre despertá-las. Muitos foram despertados. Após aquele congresso em Atlanta, minha vida tomou um novo rumo. Não por causa da fama ou dos convites, embora muitos tenham surgido, mas porque eu sabia, com toda a certeza do meu ser, que havia cumprido parte da missão que Deus me deu. Parte. Porque a tarefa ainda não terminou. Voltei para Springfield com um coração humilde, mas cheio de propósito. Agora, minha agenda não é mais definida por convites, mas pela obediência. Muitas vezes, o Espírito me orienta a visitar apenas uma pessoa, outras vezes a orar silenciosamente por uma igreja. E há dias em que ele simplesmente diz para eu ficar quieta, pois ele está agindo,
A vaidade que antes me guiava foi removida, assim como a necessidade de ser aprovada. Hoje, meu maior temor é desagradar aquele que me permitiu ver o que muitos negam. O inferno não é simbólico. O julgamento não é uma metáfora. O céu não é para os populares, mas para os santos, os verdadeiramente separados. É por isso que estou aqui, compartilhando esta história, porque não posso guardar isso só para mim. Deus me deu uma segunda chance, me resgatou da beira da condenação eterna, para que eu fosse um alerta vivo. E a mensagem é clara. Não adianta pregar sobre arrependimento. Se não houver arrependimento genuíno, não adianta falar de santidade, se o coração ainda está dividido entre o altar e o palco. Não adianta carregar o nome de Cristo, se o estilo de vida ainda glorifica o mundo. Esta é uma geração que se acostumou com a graça, mas se esqueceu da santidade. Uma geração que aplaude performances, mas não reconhece o quebrantamento, que busca curtidas, mas não suporta confronto. Mas Deus está levantando uma nova voz, não uma voz mais eloquente ou mais famosa, mas uma voz pura, que venha do deserto. Se necessário, que clame como João: arrependei-vos. O reino está próximo. E se hoje você está ouvindo isso, não é por acaso. Talvez esta seja a sua chance. Talvez Deus esteja usando o meu testemunho para alcançar exatamente você. Para dizer que ainda há tempo, mas o tempo está se esgotando. Olhe para a sua vida. Não como o mundo olha, não como os outros julgam, mas como o céu verá, no dia em que tudo for revelado. Você está pronto? Porque eu vi, eu senti, eu vivi, e sei, com todo o temor e amor que carrego agora, não haverá desculpas diante dele. Mas também sei que ainda há misericórdia. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Deixe que ele faça em você o que fez em mim. Me quebrar. Foi o maior ato de amor que Deus já fez por mim. E agora, eu vivo para alertar, para despertar, para dizer ao mundo: não espere o inferno tocar seus pés para se lembrar do céu.